Vamos. Olha só. É isso. Esse é o resumo da gente. Então, ó, claro que o que você está vendo aqui é um resumo pensando no sistema digestório, pensando em qualquer célula do seu corpo. Se é qualquer célula do seu corpo, isso serve para o nosso Enzo/Valentino. Beleza? Qualquer célula funciona exatamente da mesma forma. Se você olhar lá em cima, você tem 3 nutrientes: glicose, ácido graxo e aminoácidos. Você vai tirar esse nome glicose e vai colocar carboidratos. Embora não seja qualquer carboidrato. O principal é a glicose. Tudo bem? Aqui, eu vou ter que sentar, que eu vou ter que rabiscar para você. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Entenda isso com muito carinho, por favor. Isso aqui, ó, que eu estou colocando em vermelho, vai representar para você a sua mitocôndria. Beleza? Então isso que está em vermelho, mitocôndria. Se você percebeu o que eu acabei de fazer, independente se você trabalha com glicose, independente se você trabalha com ácido graxo, ou com aminoácidos como fonte energéticas, todos eles se encontram onde? Na mitocôndria. Claro que a glicose vai ter alguns eventos que acontecem no citosol. Claro que aminoácidos vão ter alguns eventos que acontecem no citosol. Ácido graxo não tem evento que acontece no citosol. Ácido graxo só acontece dentro da mitocôndria. Os eventos do ácido graxo para degradação dele, para a síntese térmica, tá? Mas para degradação do ácido graxo acontece no citosol. O que eu estou querendo lhe dizer? Olha se você entende isso. A célula não está preocupada com a fonte energética. A célula nem sabe de fonte energética. Ela está preocupada com o quê? Se ela vai ter ATP. Se vier da glicose, dá nada. Se vier do ácido graxo, não dá nada. Ou se vier de aminoácidos, não dá nada. Porque todos se encontrarão dentro da mitocôndria. E a célula não sabe, não quer saber qual é a fonte energética. Ela quer saber se tem a possibilidade de produção de ATP. Essa é a primeira lógica. Se você entendeu o que eu te falei, pensa aí. Qual é mais importante? Glicose? Ácido graxo? Ou aminoácido? Nenhum. Ou qualquer um. Não existe uma molécula preferencial para a célula. A gente traz um conceito de segundo grau que a glicose ela é a mais utilizada, que ela é a mais legal. Nossa, tem glicose, utiliza glicose. Ou que ácido graxo, não usa, acho que é até pecado para ácido graxo. Nossa, é uma gordura. Isso está errado, tá? Não existe importância para moléculas. Coloca isso na sua cabeça. O que significa eu te dizer isso? Se tem glicose, a célula utiliza. Se tem ácido graxo, a célula utiliza. Se tem aminoácido, a célula utiliza. É impossível não ter eles. Não tem nenhuma possibilidade. Você fala assim, e se não tiver glicose? Não existe essa possibilidade. E se não tiver ácido graxo? Não existe também. Da mesma sorte, não existe a possibilidade de não ter aminoácido. Não existe. Sempre tem os 3. Logo, a célula sempre utiliza os 3. Agora, sim, é verdade que você pode ter mais glicose do que ácido graxo? Claro que pode.
Nesse caso, se eu tenho mais glicose do que ácido gráfico, claro que vai chegar mais glicose na célula do que ácido gráfico, por uma questão de quantidade. Da mesma sorte, se você pensar, nossa, eu posso ter mais aminoácido do que glicose? Claro. Faz a seguinte situação. Sai daqui agora, vai ali no amigo que eu esqueci o nome dele, na cantina, e fala, me dá 2 colheres de açúcar e come ela. Faz a mesma coisa, não sei se lá dentro, vai lá e faz. Me dá 2 colheres de whey protein e come. Na primeira situação, claro que vai ter mais glicose. E claro que a célula vai te dar mais glicose, porque você acabou de comer glicose. Na segunda situação, você está comendo quem? Só aminoácidos. E claro que a célula vai te usar aminoácidos de fonte energética. Vou mais. Tem gente que fala, e fala errado, que faz assim, ó, nossa, eu utilizo aminoácidos só como última fonte energética. Não sei se você já estudou isso. Primeiro isso, nossa, é glicose. Acabou a glicose, eu utilizo ácido gráfico. E só depois eu utilizo aminoácidos. Isso é verdade? Não. Os aminoácidos, vocês vão perceber que para ele ser utilizado, você vai ter que retirar o grupamento amino. E o grupamento amino vai para onde? Para a formação de quem? Da ureia. E eu tenho certeza que você urina. Se você urina, é porque você está liberando ureia. E se você está liberando ureia, é porque você metabolizou aminoácido. E você não faz isso quando você está em jejum. Você faz isso todo tempo. Você não faz isso quando você está doente. Você faz isso todo tempo. Beleza? Então, por favor, essa é a primeira discussão. Você não vai mais colocar importância para as moléculas. Elas não têm importância. Uma em relação à outra. A resposta é não tem. Entendemos até aqui? Entendemos até aqui. Agora o que a gente vai fazer? Você que vai me ajudar a fazer isso. E você vai perceber que a coisa é muito fácil. Tipo, muito fácil. Olha só. A gente vai estudar primeiro a glicose como fonte energética. Por que a gente vai fazer isso? Porque teoricamente você estudou a minha videoaula. Se você não tivesse estudado a minha videoaula, a gente ia utilizar o ácido gráfico como fonte energética. Mas como eu não tinha aula do ácido gráfico, eu te mandei a aula da glicose. É simplesmente por um acaso, tá? Não por importância. Vai junto comigo. Olha para a minha primeira molécula que eu estou chamando de A. Vai junto comigo, hein? Presta atenção agora. Que eu estou chamando de A. Me fala aí, quantos carbonos essa molécula tem? Todo mundo consegue ver os 6 carbonos? Vou circular, ó. Aqui é um carbono, 2, 3, 4, 5 e esse Czinho, 6. 6 carbonos. Compara para mim a molécula A com a molécula B. Qual é a diferença delas? Eu tenho fosfato em qual carbono? Por que eu não tenho fosfato no carbono 5? Por que eu não tenho no 4? Por que eu não tenho no 3? No 2? Por que eu no 6? Bem, isso é uma questão enzimática, na verdade. Qual é a importância dessa questão enzimática? Funciona assim, ó. Você já sabe disso. Mas para quem está chegando agora, imagine que essa seja a sua membrana plasmática. Esse é o meio extra e esse é o meio intra. Aí a glicose está no meio extra. A glicose, ela entra na célula. Beleza? Ela vai sair da célula. Mas eu não quero que ela saia da célula. O que eu faço com ela? Coloco um em qual carbono? Então, colocar o fosfato no carbono 6 da glicose impede com que ela saia da célula. Então, a glicose, ela entra na célula e ela sai da célula. Ela entra na célula e ela sai da célula. Ela entra na célula, não é para sair. Se não é para sair, o que você faz com a glicose? Em qual carbono? Você entendeu o que você acabou de dizer? Que é exatamente isso. Isso é extremamente importante para você, médico. Tem um monte de patologia que é essa merda que deu errado.
Então, quando a gente for discutir metabolismo, que é uma das coisas que as pessoas acham mais difícil dentro da bioquímica, essa ideia tem que estar clara na sua cabeça. Nossa, beleza, glicose. Eu preciso de tirar a glicose da célula. Então, imagina essa glicose aqui, ó. Como é que eu faço para tirar a glicose da célula? Eu tenho que tirar a merda do fosfato. Se eu não tirar essa merda do fosfato, ela não sai da célula. Olha que genial que é quando Deus te inventou. Esse é o seu fígado. Esse é o seu osso e é o seu gastrocnêmio, esternocleidomastoide. Beleza? Essa é a vesícula biliar. Cada dia mais meus desenhos ficam. Essa é a glicose. A glicose entrou na célula. Para ela permanecer dentro da célula, o que tem que acontecer com ela? Colocar o fosfato em qual carbono? Está lá, glicose 6, fosfato. Te falo, a glicose precisa de sair da célula. Eu tenho duas possibilidades: fígado, músculo. Em qual das duas que a glicose sai da célula? Fígado. Por quê? Porque o fígado tem uma enzima que tira quem? Aí a glicose. E o músculo? Não tem essa enzima. Não existe essa enzima no músculo. Significa, se a glicose entrar no músculo e for fosforilada, ela não sai nunca mais. Aí no fígado, a glicose entra no fígado, é fosforilada e fica lá dentro. Mas se eu precisar de glicose na corrente sanguínea, eu consigo tirar o fosfato do carbono 6 da glicose. Aí a glicose volta para a corrente sanguínea. Se você entendeu o que eu acabei de dizer, o fígado tem função hipoglicemiante, porque o fígado retira a glicose da corrente sanguínea. E o músculo? Também. Mas o fígado tem função hiperglicemiante. Por quê? Porque o fígado coloca a glicose na corrente. E o músculo? Entendeu a lógica? Sim? Porque falta uma enzima. A enzima, você vai perceber, ela se chama glicose 6-fosfatase. A glicose 6-fosfatase tem no fígado, não tem no músculo. Então o fígado tira o fosfato do carbono 6 da glicose e o músculo não tira. Segunda coisa importante, olha para lá, vai junto comigo. Olha como fácil é. A primeira molécula se chama glicose. Como é que chama a segunda molécula? Glicose. Só que a glicose tem um fosfato. Em qual carbono? No 6. Então você chama de glicose 6-fosfato. Não significa que ela tem 6 fosfatos nela. Significa que ela tem um fosfato em qual carbono? Vai existir só mais uma possibilidade, que é essa, ó. Glicose, 1 fosfato. O fosfato estaria em qual carbono? 1. Então, em vez de ele estar nesse carbono, você teria um fosfato aqui, ó. Seria a glicose, 1 fosfato. Isso existe também. Alguém falou comigo? Não? Compara aí para mim, vai rapidão agora. Letra A com a letra B você já comparou. Compara a letra B com a letra C. Qual é a diferença? O H não uma carbono. Além disso, você não consegue perceber que a forma é diferente? Muito diferente. Né? A forma da molécula. Se você contar, quantos carbonos tem na molécula 6? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A quantidade de oxigênio é a mesma. A quantidade de hidrogênio é a mesma. A quantidade de fosfato é a mesma. Elas são isômeras. Essa se chama glicose. E a de baixo?
frutose. Lembra aí, como é que chama a primeira molécula? E a segunda? Como é que você dá um nome para a frutose? Porque a frutose tem o fosfato em qual carbono? Olha se você entendeu. Compara a letra C com a letra D. Qual é a diferença? Tem dois fosfatos. Em quais carbonos? Muito seis. Então como é que você dá um nome para isso? Aí Frutose. Com quantos fosfatos? Bi. Bi de 2, né? Sou bicampeão. 2 vezes bifosfato. Então, frutose, 1, 6, bifosfato. Então, a frutose tem o fosfato no carbono 1 e no carbono 6. Percebeu isso? Isso aí, velho. De todas as 10 reações químicas da glicólise, você vai decorar a 1 e você vai decorar a 3. Vai decorar. Porque na 1, você entendeu que vai impedir com que a glicose saia da célula. E na 2, na 3, 2 hormônios agem aqui. A insulina e o glucagão. Insulina e o glucagão agem exatamente nesse passo da transformação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. Então você tem que decorar, porque isso, você fala, nossa, insulina, e paciente que é diabético, e não age insulina. Ué, não age insulina, ele vai ter problema na glicólise? Vai ter problema na glicólise. Bonito isso? Vai mais. Estamos acabando. Ficou lá molécula A, molécula B, molécula C, molécula D. A molécula E e a F, claro, se você olhar para as cores, é exatamente a metade da molécula D. Então, cada uma tem quantos carbonos? 3. E perceba que eu tenho um fosfato de cada lado, significa que cada uma vai receber o seu próprio fosfato. Toda vez que você olhar para esse P, ó, você está pensando nisso, H3PO4. É que a pessoa ficou com preguiça de escrever. Tá? P é ácido fosfórico, que é H3PO4. Não é só o P não. Tá? Olhou para P, você pensou, é o H3PO4. Show de bola? Perceba que você tem então, ó, glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, e esse é o gliceraldeído 3-fosfato. E o de baixo? Dihidroxicetona fosfato. Esse você esquece. Por quê? Porque o dihidroxicetona fosfato vira gliceraldeído 3-fosfato. Então é como se uma molécula de glicose produzisse quantos gliceraldeídos 3-fosfatos? 2. Simples assim. Agora o que a gente faz? Em mais 10 minutos e você está liberado para o intervalo. G3P. Esse é o nosso gliceraldeído 3-fosfato. E o de baixo é dihidroxicetona fosfato. Porque aqui tem uma cetona. E aqui tem um aldeído. C-OH é aldeído. C-O é cetona. Por que é nada? Porque tem 3 carbonos. Glicose tem 6. Dividiu mais ou menos. Show? Olha para cá. Mais 5 reações. Essas são retardadas. Essa só tem uma coisa que é difícil. Uma coisa. E você vai perceber aqui que é muito retardado. É tipo muito. Muito. Não, não é possível. Olha só. Eu vou chamar de A, B e C de novo. Olha para a molécula A. Olha lá, molécula A. Olha, essa vai ser a B e olha para a C. Ache a diferença da A e da C. Fosfato. Aí C, né? Aí B não. Um hidrogênio por um oxigênio. Aqui era um hidrogênio, ó. E no lugar dele entrou um oxigênio. Essa é a diferença. Então o que aconteceu?
Ó, vou apagar aqui, você já sabe qual é a diferença. Eu tenho que transformar a molécula A na C. Esse hidrogênio, ele vai sair. No lugar do hidrogênio vai entrar quem? O fosfato. Lembra que o fosfato é H3PO4, certo? Então, esse oxigênio aqui, ó, do B, é o oxigênio do ácido fosfórico. E aí, o que que sai? O H2PO3. É só isso que eu estou dizendo. Então, vai. Eu tenho uma primeira molécula que eu perdi quem? O hidrogênio. O que entrou no lugar do hidrogênio? O ácido fosfórico. E saiu o fosfato, que é o sal. Só isso. Esse hidrogênio que saiu, se juntou com NAD+, e virou quem? NADH. Entrou no lugar o fosfato e saiu. Esse fosfato se junta com o ADP e produz o quê? ATP. Difosfato com mais um fosfato, trifosfato. Então vai. Você entendeu o que aconteceu, entendeu? Sim? A primeira molécula se chama gliceraldeído 3-fosfato, que é exatamente a mesma daqui, né, gente? É a mesma, é essa aqui, ó. É ela. Só que não coube no slide, a gente colocou em outro slide. Tá lá, o gliceraldeído 3-fosfato. Então, vai aí comigo, ó. Esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3. Então, gliceraldeído. Por que é gliceral? O que é aldeído? Você lembra? É um C dupla O H. Isso é aldeído. Oi, aldeído. Isso aqui, ó, da letra C, é ácido carboxílico. Então, o objetivo aqui foi transformar um aldeído em um ácido carboxílico. Esse é o objetivo. Então, para isso, o que eu fiz? Tirei o hidrogênio. Dei o hidrogênio para quem? E o NAD+ virou o quê? NADH. Show de bola? Depois, o que entrou no lugar do hidrogênio? O ácido fosfórico. E o que saiu? O íon fosfato, que é o H2PO3. E deixou o oxigênio. Essa primeira molécula se chama gliceraldeído 3-fosfato. Como é que você dá o nome por debaixo? Tem fosfato onde? 1, 3, bifosfoglicerato. O de baixo, como é que você dá o nome? 3-fosfoglicerato. Então, ó, letra A, letra B, letra C. Compara a letra C com a letra D. O fosfato estava em qual carbono? E agora está em qual carbono? Como é que você dá o nome? 2-fosfoglicerato. Compara a letra D com a letra E. Se você perceber, no carbono 3 tinha uma hidroxila, não tem mais. No carbono 2 tinha um hidrogênio, não tem mais. Saiu uma água. Isso é o que você chama de fosfenol piruvato. E a última molécula? Piruvato. Perceba o seguinte, gente. Olha para a primeira molécula do ciclo. Olha lá, primeira molécula do ciclo. Tem fosfato? Não tem. Ela pode atravessar a membrana plasmática? A primeira. Pode atravessar. A segunda pode? Terceira, quarta, quinta, sexta. Não pode. Olha do outro lado. Qual molécula que não tem fosfato? A última. A última pode atravessar a membrana plasmática? Pode. E essa última vai atravessar a membrana plasmática da mitocôndria. Ah, Léo, por que eu tive que tirar esse fosfato do fosfenol piruvato? Porque senão ela não conseguiria atravessar a membrana plasmática mitocondrial.
Bonito isso, queridos? Então, a gente viu 10 reações químicas. Vou voltar para a gente. Oi. Por que não? Tipo, é por causa do fosfato, mas por que? Porque fica com carga negativa, na verdade. Porque você vai ter assim, ó, a glicose sua, ó. Vou desenhar aqui. Essa é a sua glicose. E aqui vai ter o fosfato. O fosfato fica assim, ó. Esse é o seu fosfato. E ele tem, então, onde tem esse sinalzinho de menos, deveria ser os hidrogênios, certo? Só que o nosso pH, ele é em torno de quanto? Significa que é um pH básico. E no pH básico você está fazendo o quê? Desprotonando. Então, as moléculas que têm hidrogênio, elas fazem o quê? Perdem os hidrogênios. Porque o seu pH é 7. Então, na verdade, vai ficar com o sinalzinho de menos, lembra? Menos. E isso impede com que atravesse a proteína chamada de glúteo. Isso serve para todos eles. Para eles, para eles, para eles, para eles. Para todos, tudo igual. Qual é o seu nome, amiga? Ana Paula, você já viu falar assim? Você já fez exercício na vida, Ana Paula? Você faz academia? Às vezes. Às vezes, eu nunca faço. Eu odeio. Falo, não vou academia, não nada. Você já viu falar a seguinte ideia? Olha se você já ouviu falar. Fala assim, nossa, se hoje você vai fazer academia, não sei o que tem, amanhã você está com muita dor muscular. Não sei se alguém faz isso na vida. Nossa, isso não dá. Qual é a explicação que a maioria das pessoas dá? Por que você tem cãibra e dor muscular? O que é produzido em vocês? Você fala assim, nossa, dei cãibra. Ácido lático. E se eu te falar que não existe ácido lático dentro do seu corpo? E se eu te falar que isso é muito, você vai acreditar em mim? Ou você vai acreditar no que o mundo fala? Claro que é no mundo, né? Pelo amor de Deus. Mas olha para isso. Olha para esses esquemas. Olha só, olha o que eu estou querendo te dizer. Vamos ver se você entende. É a mesma pergunta que você me fez. Só que em vez de olhar para o fosfato, eu vou olhar para a outra parte da molécula. Olha para isso. Isso está protonado ou está desprotonado? Tem hidrogênio aqui ou não? Isso. Isso. Você consegue perceber que nenhum tem hidrogênio? Como é que chama essa última molécula? Piruvato. Como é que você transforma o piruvato em ácido pirúvico? Colocando hidrogênio aqui, ó. Se você colocar hidrogênio, isso é o quê? E se você tirar o hidrogênio? É a base conjugada. É o piruvato. Lembra da nossa discussão de ácido e base conjugada? Quem que é o ácido, queridos? É qualquer molécula que libera o quê? E o que sobra? A base, sobra o A menos. Então, isso é uma molécula ácida e essa é a base conjugada. Olha para o piruvato. O piruvato liberou ou não o hidrogênio? Liberou. Vou te mostrar. Calma, não sobe ainda não. Olha para isso. Isso é piruvato. E aquilo lá? Por que não é ácido lático? Porque falta o hidrogênio aonde? Aqui. Quando que o lactato vira ácido lático? Quando o seu pH for em torno de 4. Qual é o pH do seu sangue?
Se você chegar a 7,2, você está em coma. Mentira. 7,1. Você está em coma. Começo de coma. 7,0, você está em coma. 6,9, você está nos braços de Deus. 6,8, você olha nos olhos de Deus e fala: aqui permanecerei. Você não tem chance de ter um pH 4. Significa que você não tem chance de produzir ácido lático. Nem se você quiser. Por nenhum motivo. Você já teria desnaturado todas as suas proteínas. Ué, então não é o ácido lático que te causa cãibra? Não. Mas o meu professor de educação física fala. Quando eu vou na academia, eles falam pra gente. Não estudaram bioquímica, né? Aí fala merda, não. Não é todo mundo que gosta de estudar bioquímica. Então é impossível a gente produzir ácido lático, a gente só produz o lactato. E aí a gente vai entender isso agora mesmo, por quê? Tá bom? Agora são 2h40. A gente não vai dividir a turma, né? Você vai lá para a cantina, vai sair correndo na faculdade, balançando a cabeça, gritando. Se você quiser ir no banheiro e chorar em posição fetal também pode. E daqui 20 minutos a gente volta para a gente revisitar isso